Olá, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida. Que bom voltarmos a estar com vocês nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje dia 18 de maio, dia dos vidreiros e dia internacional dos museus. Opção para a Vida logo mais estará trazendo o pastor Weber Firmino, trazendo a conclusão como conferencista da nossa conferência teológica, falando sobre o tema o papel da igreja, como é importante você fazer parte do corpo de Cristo. E você ainda ouvirá ao término deste programa uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Continue conosco. Antes, desejamos lembrar a todos a nossa 23ª conferência, simpósio sobre a família. O tema deste ano é Família versus Ideologias. Nesse próximo domingo, pela manhã, durante a EBD, estará pregando ou ministrando a palavra o pastor Walter Vandilson. E à noite, a missionária Késia. Portanto, não perca, prestigie, participe. Venha estar conosco neste neste domingo, né? Estamos ainda realizando a 23ª conferência até o final do mês, portanto você não pode perder. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Weber Firmino. E diz o texto sagrado em Mateus 14:33, que ele se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram a Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aquelas experiências, elas autenticam a revelação que Pedro teve de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Deixa eu dizer a você uma coisa: a igreja não é detentora da verdade, mas ela é a receptora e a transmissora da verdade. Por isso que vale a pena estar na igreja, por isso que vale a pena reconhecer a importância que a igreja tem para nós no mundo onde a Bíblia é profundamente atacada, desrespeitada, violentada. Ainda há um povo que respeita e ama esse livro aqui, por entender que ele é a palavra de Deus. É exatamente nesse sentido que Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como deve proceder na casa de Deus. Ele está se referindo à comunidade de Éfeso que Timóteo estava pastoreando. Na casa de Deus, diz Paulo, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, irmãos, ela é a coluna e baluarte da verdade. Por isso que você precisa de uma igreja. Se você faz parte de uma igreja séria, como esta aqui, se você congrega frequentemente nela, os membros dessa igreja são estimulados a terem os ouvidos como aqueles crentes de Bereia, que escutam o que o pregador diz e julgam se o que ele diz está aqui nesse livro, e comparam o que os ministros de cântico, de louvor, que pregam aqui, aqueles que conduzem de repente serviço no ambiente da igreja, se eles estão dizendo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo fielmente, se eles estão cantando aquilo que nosso Senhor e os seus apóstolos ensinaram, porque a igreja tem a preocupação de manter, de preservar, de divulgar, de ensinar e anunciar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ela recebeu para transmitir. Mas em terceiro lugar, a terceira razão que esse texto nos apresenta por que nós precisamos tanto da igreja, é porque a igreja é uma edificação e uma propriedade do próprio Cristo. Isso fica muito claro quando nós lemos aqui o versículo 18. Veja que nosso Senhor diz assim, em resposta ao que Pedro dissera: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é que nosso Senhor está dizendo aqui? Ele está afirmando que Ele mesmo edificaria a sua igreja. A igreja é uma propriedade de Cristo, é uma edificação pessoal dEle. Ele está edificando como essa igreja? Com pedras vivas, com pessoas humanas que creem no Evangelho e que o amam. Nesse caso, a igreja não é uma iniciativa privada. Me permitam os irmãos mais velhos, que quem sabe são fundadores dessa igreja aqui. Essa igreja não é uma propriedade sua. Essa igreja local, ela visivelmente representa a igreja universal, que é uma propriedade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela é o ajuntamento do povo de Deus.
Foi por isso, irmãos, que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo a eles nesses termos, o que consta em Efésios capítulo 2, versos 19, que nós lemos com o pastor Júnior aqui no início do nosso culto. Nele, está falando de Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Ele está falando não desse prédio aqui que vocês construíram, esse prédio bonito, ou aquele que eu estou construindo em esperança. Não, meus irmãos. Ele está se referindo a essa catedral espiritual que nosso Senhor está construindo através de pessoas das quais nós somos membros, ligados exatamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo diz que nós juntos somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós somos pedras desse edifício espiritual. Nós somos pedras dele. Nós fazemos parte, então, dessa grande catedral que nosso Deus está construindo. E é uma propriedade, é uma edificação dele. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele vem fazendo isso ao longo da história. Louvado seja o Senhor, porque em algum momento ele nos encaixou como pedras lá. Essa é uma razão por que nós precisamos da igreja. Mas mais do que isso, deixe-me apresentar uma quarta razão ainda por que nós precisamos tanto da igreja. No verso 18 nós aprendemos ainda que a igreja ela é imbatível perante as portas do inferno. Nosso Senhor diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela é imbatível perante as portas do inferno. A expressão grega que nosso Senhor usa aqui no registro de Mateus é a expressão pulai hadol, que significa literalmente os poderes da morte e não simplesmente os poderes do mal. O que ele está dizendo aqui é que a igreja supera e vence até mesmo a morte, os poderes das trevas. Ela vence, ela supera, ela é vitoriosa. E de fato, sim, é verdade. Eu preciso dizer aos irmãos que quando nós, pastores, nos deparamos com o relatório que nós vimos hoje pela manhã aqui, que eu já introduzi comentando ele, a gente fica preocupado realmente. Porque nós encontramos tanta gente que antes estava entre nós, essas pessoas abandonaram a igreja, nós ficamos perguntando: Senhor, quem será o próximo? E nós achamos, quem sabe, em nossa fraqueza, em nossa ingenuidade, que quem sabe essa seria a primeira crise que a igreja está passando, a pior de todas, a última delas, que nada, irmãos. A igreja de Cristo enfrentou a perseguição do Império Romano nos primeiros séculos da história da igreja. E ela foi vitoriosa. Nero não conseguiu destruir a igreja. Ele acendia os cristãos como postes para manter as noites de Roma acesa, mas ele não conseguiu destruir os cristãos, porque o sangue dos mártires era exatamente semente para fazer a igreja crescer. Durante as trevas densas da Idade Média, nós pensávamos então que Deus teria esquecido o seu povo, porque parece que a igreja havia completamente se corrompido, mas mesmo naquele tempo Deus conservou um remanescente fiel. Durante as luzes do iluminismo, quando as teorias cientificistas surgiram, ameaçando as convicções cristãs, criacionistas, da inspiração da Escritura e tantas outras, nós pensávamos, quem sabe, que o liberalismo teológico ia destruir completamente a igreja. Mas a igreja superou e permanece firme. Quando na Reforma Protestante, a igreja de Roma queimava aqueles turbilhões de bíblias dos protestantes, as traduções de Lutero, as traduções inglesas. Os protestantes, quem sabe, foram tentados a pensar assim: a igreja não resistirá a isso. E a igreja resistiu. Deixa eu dizer a você, essa ameaça que surge mais uma vez contra a igreja, ela passará. E a igreja ficará de pé, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Perde você, que de repente resolve abandonar a igreja, que de repente resolve ouvir o mundo e se encantar com um palavreado bonito daqueles que abandonam a Escritura e se sujeitam aos ensinos mundanos. Mas há ainda uma quinta razão porque nós precisamos de uma igreja. Nós precisamos de uma igreja porque a igreja possui as chaves do reino dos céus. Isso mesmo, é o que nosso Senhor Jesus diz aqui a Pedro no versículo 19. Ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus confia as chaves do reino dos céus aos apóstolos. A Pedro, mas Pedro aqui é tomado como uma referência dos apóstolos, porque essa mesma informação aqui, ela é dada no capítulo 18 a todos os apóstolos. Quando nosso Senhor Jesus fala sobre o contexto de disciplina da igreja, ele diz que o que a igreja decidiu, que a igreja ligar na terra é ligado nos céus. Então não é uma promessa dada a Pedro como chefe da igreja, como se
pensa geralmente na tradição romana. Não, isso aqui é uma promessa dada à igreja. A igreja é detentora das chaves do reino dos céus. E você há de convir comigo, para que serve uma chave efetivamente? Uma chave só tem duas utilidades. Uma chave abre e fecha. E você me pergunta então, quando é que a igreja abre e fecha o reino dos céus? Sempre que nós anunciamos o evangelho do Senhor Jesus. Sempre que nós chamamos as pessoas ao arrependimento. Hoje, em nome do Senhor Jesus, eu me ponho como aquele que usa a palavra de Deus para chamar você a se arrepender dos seus pecados, a entregar sua vida ao Senhor Jesus. A chave do reino está abrindo as portas do reino dos céus. E quando as pessoas aceitam o evangelho, a igreja está então abrindo as portas com essa chave para que as pessoas entrem nesse reino. Mas quando você se mantém penitente, quando você rejeita a mensagem do evangelho, quando o seu coração se endurece, então a igreja está indiretamente fechando as chaves do reino dos céus. Ah, meus irmãos, a igreja de Cristo tem a autoridade de dizer qual é e qual não é a conduta que os cristãos devem ter, com base naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, com base naquilo que os apóstolos ensinaram, meus irmãos. Ah, irmãos queridos, nós precisamos da igreja porque quando estamos ligados a ela, nós temos essas chaves para chamar os pecadores ao arrependimento, para que eles se arrependam e venham, e se reúnem, se agreguem com o povo de Deus, como que participando dessa comunidade visível daqueles que compõem, digamos assim, essa igreja invisível. Mas há ainda uma sexta razão pela qual nós precisamos da igreja, conforme nosso Senhor fala aqui aos seus apóstolos. Em sexto lugar, nós precisamos da igreja, porque a verdadeira igreja não busca caminhos fáceis. E com base em que eu lhes digo isso? Veja comigo que a partir do versículo de número 21, nosso Senhor começa então a anunciar aos seus discípulos que ele vai em Jerusalém ser preso e vai sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes. Ele vai ser morto, ele vai ser literalmente crucificado, como nós sabemos adiante. E ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E é quando Pedro escuta isso, Pedro, sinceramente, ele fica confuso. Ele não consegue entender, parece incompatível esse ensino com o ensino anterior. Porque dentre as diversas noções messiânicas que havia no primeiro século da era cristã, boa parte dos judeus acreditavam no Messias revolucionário, que viria com uma espada na mão, que subjugaria o império pagão dos romanos e faria com que Israel fosse o grande centro da humanidade, para que o povo pudesse cultuar a Yahvé, a Jeová, ao Senhor dos Exércitos. De maneira que se Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, na compreensão de Pedro como um judeu do primeiro século, seria incompatível que ele fosse então morto pelo sinédrio judeu ou pelos governadores do Império Romano que governava a Judéia. Seria um equívoco isso, Pedro não consegue compreender. Então ele toma Jesus à parte e começa a repreender. Na verdade, quem está sugerindo a Pedro aquilo é o próprio diabo. O diabo queria impedir que nosso Senhor fosse à cruz. Não é a primeira vez que Satanás tenta impedir que o Cristo vá à cruz, carregar os nossos pecados. Quando nosso Senhor foi tentado durante 40 dias, Satanás então apareceu oferecendo a ele os reinos do mundo, sugerindo então que tudo aquilo seria dele, se tão somente ele pudesse se prostrar perante Satanás e adorá-lo. E nosso Senhor repreendeu o diabo e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mesmo quando nosso Senhor Jesus esteve na cruz pendurado, as multidões meneavam a cabeça e diziam, como que pela boca do diabo: se és o Cristo, salta da cruz, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros, não pode se salvar. Sim, de fato, para que ele pudesse salvar os outros, ele não pode se salvar. Ele teve que se oferecer pelos nossos pecados, mas tudo que o diabo queria era impedir de que naquela cruz ele pudesse bradar como bradou: está consumado, está completo, porque ele se ofereceu como sacrifício por causa dos nossos pecados. E Pedro não entende aqui isso. E por essa razão, quando Pedro sugere isso, nosso Senhor o repreende o diabo que sugeria aquilo, quem sabe, pela boca de Pedro: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. E agora então, para ensinar a Pedro e aos demais discípulos qual é a natureza da nossa caminhada, ele apresenta qual é o nosso discipulado.
Ele mostra que a igreja verdadeira não busca caminhos fáceis. Ela aceita submeter-se à cruz. E ele começa então dizendo no verso 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ah, meus irmãos, o que é que nosso Senhor está aqui dizendo? Está dizendo que todo discípulo verdadeiro não só entende que o Cristo dele assume nosso papel e sofre na cruz por nós, como também assume o compromisso de também carregar uma cruz e sofrer juntamente com o Salvador. Pedro e os outros discípulos precisavam aprender que seguir a Jesus era seguir um crucificado. E significa se tornar também um crucificado. É nesse contexto, então, que nosso Senhor lhes explica o significado do discipulado. Alguns de nós achamos que ser cristão é o caminho mais fácil a se seguir. É um caminho pavimentado e fácil. Nosso Senhor nos ensina que não. Nosso Senhor nos ensina que nossa conduta aqui nesse mundo existe em nós a auto-entrega, a abnegação completa, a consciência de que, se preciso for, nós sofreremos juntamente com Ele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É isso que se espera de nós, meus queridos irmãos. Sabe, deixa eu dizer a você uma coisa. Boa parte daqueles que abandonam a igreja local fazem porque acham que há um caminho muito mais fácil lá fora. Porque não precisam prestar conta a ninguém. Porque não têm responsabilidades junto ao povo de Deus. Porque podem viver muito bem como querem, sem ter que prestar contas a quem quer que seja. Não é essa a caminhada que se espera de nós, irmãos. Nós somos a igreja de Deus vivo. Nós somos o povo de Deus. Nós temos um testemunho a zelar. Nós temos um compromisso com o nosso Salvador, que morreu por nós, que assumiu a nossa morte, para que nós sejamos seus discípulos e seus seguidores. Eu queria concluir concordando com o reverendo Israel Belo Azevedo, quando ele diz assim: me escute, por vezes, na igreja, sobram línguas para críticas destrutivas e faltam braços para a ação. Por vezes, na igreja, sobram dedos para apontar os erros dos outros e faltam ombros para sustentar os que querem ficar firmes. Não raramente, na igreja, sobram olhos para ver as brechas e falta disposição para tapar uma só delas. Nós vemos, entretanto, muita gente, por causa disso, abandona a igreja ou muda de igreja, desiste da igreja porque encontra esses defeitos, esses problemas. Problemas como estes aqui, decepções, pecados alheios, escândalos. E muitos de nós desejamos participar de uma igreja um tanto quanto perfeita aqui na terra. Sabe, de fato, alguns de nós achamos assim. Quantas vezes eu não já ouvi um irmão dizer assim: eu queria mesmo fazer parte daquela igreja primitiva, que tinha tudo em comum. Aquela igreja era maravilhosa. E eu preciso lembrar a você que a igreja, mesmo a igreja primitiva, não tinha, irmãos, essa experiência de perfeição que alguns de nós julgamos que ela tenha. A ideia da Escritura de que a perfeição aqui nesse mundo é um ideal que nós buscamos. Por isso que Paulo diz que nós precisamos esquecer do passado e progredir exatamente em busca dessa perfeição. Por isso que João nos diz na sua primeira carta que quando Cristo vier, nós o veremos, e quando nós o vermos, nós seremos transformados para sermos como Ele. Mas até lá, nós estamos aqui nesse mundo, diante de irmãos que são imperfeitos, como nós somos imperfeitos. E nesse sentido, à medida que nós individualmente buscamos nos santificar, buscamos, irmãos, viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, essa igreja se torna um espaço de melhor convivência, na sua aparência, no seu testemunho. Nesse caso, então, a solução não é sair da igreja, não é desistir dela, nem muito menos é buscar uma igreja melhor. Porque a igreja é como família, irmãos. Não tem família perfeita. Não tem igreja perfeita. Se você sai do Calvário para ir para a Central, ou para ir para a igreja do Canal, ou para a igreja do Centenário, ou para a igreja Assembleia de Deus, qualquer que seja,
A princípio você se encanta achando perfeito. Logo, logo você descobre os problemas que existem lá também. E isso não é novidade. A própria igreja primitiva era composta por gente imperfeita, que falhava, que errava. Deixe-me concluir. Lembrando a você problemas da igreja primitiva. Nós lemos em Mateus capítulo 10, ou melhor, em Marcos capítulo 10, verso 35, que os discípulos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que faziam parte do círculo íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles chegam para o mestre com um pedido muito ousado. Vocês lembram o que eles pedem a Jesus? Senhor, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Veja, eles desejavam uma posição de honra e destaque no reino de Jesus. E talvez por fazer parte do grupo dos discípulos, especialmente do círculo íntimo, e até mesmo por serem irmãos consanguíneos, Tiago e João achavam-se numa condição tal superior aos outros apóstolos, e portanto queriam o direito de governar sobre os outros. É interessante que lá em Mateus capítulo 20, a mãe deles é quem vai até Jesus e pede isso. Alguém até pode dizer assim, não pastor, isso é uma santa ambição daqueles irmãos. O que estava por trás ali, sabe o que era, irmãos? Era o pecado de menosprezar os outros discípulos, de cobiçar uma honra que só o Pai pode conceder, de acordo com o princípio do serviço que Jesus ensina, que no reino de Deus o maior não é aquele que tem posição de destaque, no reino de Deus o maior é aquele que serve aos demais. Mas não só isso, no meio daquela igreja primitiva, nós tínhamos gente que tinha problema com falta de fé. Lembra de Pedro nas águas? Os discípulos presenciam um momento em que Pedro resvala, porque de repente ele perde fé, sua fé se diminui a ponto de ele começar a naufragar. Lembremos aqui que Pedro foi aquele discípulo que inclusive negou Jesus 3 vezes. Lembremos aqui que todos aqueles discípulos, eu estou falando da igreja íntima de Jesus, os 11 apóstolos, e se nós incluirmos 12, no meio deles tinha um traidor, Judas. E todos os 11, quando Jesus foi crucificado e morreu, embora ele tenha dito antecipadamente a eles que haveria de ressuscitar e apareceria perante eles na Galileia, todos eles se escandalizam e eles não conseguem crer na ressurreição. Ah, meus irmãos, se você me perguntar assim, pastor, por que é que o senhor insiste tanto que eu devo acreditar ainda na importância da igreja? Sabe qual é a minha resposta para você? É porque Jesus Cristo morreu por essa gente imperfeita, como eu e você, a fim de moldá-la, a fim de santificá-la, a fim de transformá-la, para que ela seja para Ele como uma noiva perfeita e ataviada naquele grande dia. Por isso eu continuo acreditando na igreja. Eu acho que você deveria acreditar também, você deveria amar a igreja por quem Cristo morreu. E essa igreja por quem Cristo morreu, ela se torna visível aqui, na medida que vocês estão juntos e aprendem a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a suportar uns aos outros, a não mentir uns para os outros, a viver como a família de Deus, como o povo de Deus, como o rebanho do Senhor, como a lavoura do Senhor. Sim, são termos, são metáforas que o Novo Testamento usa para apresentar a verdadeira natureza da igreja, um povo que está junto e reunido. Não é porque eles têm algo em comum, a não ser o fato de que eles creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembremos, irmãos, que essa igreja que Cristo amou é a mesma que nós precisamos amar também. Amém? Eu queria que você ficasse em pé nesse instante para que nós pudéssemos orar. Orar por nós, para que não percamos o gosto pelo Cristo da igreja e pela igreja do Cristo. Nem pelo Cristo que por nós morreu, nem pela igreja por quem Cristo morreu. Que nós valorizemos e amemos a igreja de Cristo, que para nós aparece visivelmente através dessas faces que estão aqui. Eu não conheço a maior parte de vocês. Vocês também não me conhecem pessoalmente. Nós temos em comum o fato de que nós cremos e amamos a Jesus. Vocês, entretanto, se conhecem. E vocês conhecem os problemas que essa igreja local tem. Tal como Paulo conhecia os problemas da igreja de Corinto. E antes de você ofender a igreja, sabe, eu como pastor da Igreja de Esperança,
Eu fico muito chateado quando alguém fala mal da igreja local. E é triste saber que às vezes, irmãos, as famílias da igreja se reúnem junto com seus filhos na mesa do almoço para falar mal do pastor, dos presbíteros, dos oficiais. Os filhos pequenos crescem ouvindo aquilo. Um dia, quando seus filhos precisarem da orientação do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, eles não crerão na autoridade deles. Sabe por quê? Porque você minou essa autoridade. Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém falar mal. É porque essa igreja, assim, que é essa igreja, meu irmão? Essa igreja sou eu e você. A igreja não é esse prédio aqui, a igreja somos nós. E se nós não a transformarmos vivendo o evangelho, ela nunca será um espaço confortável para caminharmos. Quando nós vivermos o evangelho efetivamente, essa igreja vai cair na graça dos vizinhos aqui do Zé Pinheiro. E as pessoas encontrarão aqui um espaço fraterno para caminharem com Jesus, porque verão Jesus na face de vocês, como quando Moisés saía da presença de Deus, daquele monte. O rosto dele brilhava. Assim será quando nós vivermos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado. Agradecemos a sua teleaudiência, você internauta, e nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Vitorino Silva. Até amanhã, se Deus quiser. Procurei achar um nome nos maiores dicionários que amenizasse a fome dos meus pensamentos vários sobre qual nome seria o mais belo que existia. Até que num belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: filho meu, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela em frases belas já expus. No princípio era o verbo, e o verbo era, e ainda hoje é, e há de ser, o nome mais lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo vai sem luz, o incomparável nome de Jesus. Procurei achar um nome, eu queria um só, nos maiores dicionários, que simplesmente amenizasse a fome dos meus pensamentos vários sobre qual nome seria o mais belo que existia. Até que num belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: Vitorino, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela em frases belas, muito belas já expus. Pois no princípio era o verbo, e o verbo era, e ainda
Hoje aqui em Curitiba é e há de ser o nome mais lindo, 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 lindo que há de haver. E ao ser pronunciado